Brasil, muito boa noite, seja bem-vindo ao Rede Família Esporte, edição dessa sexta-feira. Olha só, sexta-feira 13. Será que é dia de superstição? Para quem acredita nisso, tudo bem. Para quem não acredita, é mais uma sexta-feira para todo mundo, como todas as outras qualquer. Aí um pouquinho de suspense para você nesta sexta-feira 13. Periquito, nosso cinegrafista, diz que não passa embaixo de escada. Aí hoje Kleber Leite trouxe um gato preto desse tamanho aqui pro estúdio para falar de superstição, essas coisas. E adivinhem, pasmem os senhores, onde o gato foi dormir? Embaixo da câmera do Periquito. Então o Periquito está hoje amaldiçoado pelo gato preto. É isso mesmo. O Periquito está tremendo. Ele está... Ó, a câmera está tremendo, o Periquito está tremendo, com medo do gato preto que ficou sobre a sua câmera. Será, Periquito, que você vai sofrer a maldição do gato preto? Grande abraço a vocês, todo o Brasil. Estamos começando Rede Família Esporte nessa sexta-feira. Vamos falar um pouco de futebol e solidariedade. O evento Olé nas Drogas, que aconteceu em Franca no último sábado, reuniu jogadores da Força Jovem Amigos da TV Record, além de ex-jogadores consagrados. Mais de 8.000 pessoas doaram alimentos e participaram da grande festa que aconteceu na cidade de Franca. Vamos ver. Uma mistura de cores tomou conta da arquibancada. A galera jovem mostrou sua força e lotou o estádio. Gente de toda a região. E bebedor? Barretos, Guará, Igarapava. Foi preciso um caminhão para colocar os alimentos arrecadados. As doações foram encaminhadas ao Fundo Social de Solidariedade de Franca. A gente vem trazer uma mensagem, mostrar que o jovem pode curtir a vida, ser feliz, praticar esporte sem fazer o uso desse mal, que são as drogas. Antes da bola rolar, teve dança e muita música. É o que a gente sempre busca, um evento sem drogas, um evento sem bebida alcoólica, sem confusão. Enquanto isso, no vestiário, os times se preparavam, até pareciam jogadores mesmo. O papo, pelo menos, era de boleiro. Com certeza, nós vamos aí para campo, eu venho aí de uma contusão, mas o professor passou as orientações, com certeza vai ser um bom jogo, o time está entrosado e nós vamos lá, seja o que Deus quiser. Aí chegou a hora de mostrar em campo. De um lado, os amigos da TV Record, do outro, os amigos da Força Jovem da Igreja Universal. Em campo os craques, em campo as feras do futebol, dando olé nas drogas. Equipes perfiladas e olha só o estilo do nosso camisa 10, capitão do time. Tá jogando de calça? Não, bermudão aqui, ué. Isso aqui é o centroavante, que eu vou ficar só agora, a estratégia só pro cruzamento e eu de cabeça. É, mas quando a bola rolou, deu pra ver que no time da Record só tinha craque da comunicação. Jogar bola a gente não joga mesmo, só atrapalha. Mas acho que o fato de estar junto com o pessoal é o que vale. Tudo que o jornalismo da Record puder fazer para ajudar, a gente vai fazer nessa bela campanha. Ex-jogadores também participaram. Vem jogar até porque é gostoso, né? Participar dessas festas e trazer alegria para essas crianças, com certeza. A gente pode aí, de repente, ser até um espelho para muitos jovens, né? Pela carreira que construiu, pela conduta que teve também. Então eu acho que é importante a gente estar próximo, né? E participando de um evento grandioso como esse. Eu fico muito feliz, né? Agradeço primeiramente a Deus, a vocês, né? Que convidou a gente para vir participar desse evento maravilhoso. O time da Força Jovem ganhou por 3-0, mas a vitória mesmo foi da solidariedade e da luta contra as drogas. Nós conseguimos conscientizar não só a cidade de Franca, mas todas as cidades que estiveram aqui, que há como o jovem ter uma vida sem uso de droga. A Record sempre ela dá destaque muito grande a esses eventos sociais e é importante a Record apoiar um evento como este, porque a Record, além de ter um trabalho voltado para o jornalismo, voltado para os telespectadores no geral, nós também temos um trabalho social, o qual nós apoiamos os eventos que os nossos parceiros buscam dentro da programação da emissora. O resultado que é transmitir uma mensagem de otimismo, que é possível construir uma sociedade melhor, sem vícios, sem violência, sem drogas.
Aí então, parabéns aos organizadores dessa festa, mais do que nunca uma festa, porque comemorar aí um dia sem droga, vários dias sem drogas, muita gente sem drogas, é muito importante. É a festividade de uma nação, se possível, é lógico que é uma utopia, mas uma nação sem drogas. Tomara que um dia nós possamos comemorar isso em todo o mundo, né? A pior coisa que pode acontecer para um ser humano é essa tal de droga, infelizmente, acaba com muitas famílias, com muita gente. Tomara que esse seja um de muitas outras ações que possam, além de tudo, angariar, né, fundos, né, angariar comida para as pessoas carentes e também dar um passo muito grande para que pessoas que são usuárias de droga possam se conscientizar da necessidade de abandonar uma vida tão deprimente que é o mundo das drogas. Nandão, boa noite, seja bem-vindo, irmão. Nessa sexta-feira 13, tem alguma superstição pra você, Nandão? Boa noite, Guina. Não, antigamente até tinha alguma coisa. O senhor não passava embaixo de escada? Não, mas já cheguei a passar embaixo de escada de segunda-feira, dia 14. Nada a ver. E caía as coisas. Lata de tinta, caía de tinta, do mesmo jeito. Então, não tinha jeito, né, cara? Mas é legal, a superstição, o pessoal leva na brincadeira. Olha o gato. Olha o gato. Olha o gato periquito. Coitadinho do gato preto hoje, não leva Coitado, toda a culpa, né? Toda a culpa da superstição é o gato preto. Toda a culpa do gato preto. Uma besteira monstra, mas tudo bem. Acho legal essas ações aí que fizeram, bacana, interessante, porque esperado por poder público mesmo não adianta. Não vem nada. Não vem nada. Nós já fizemos algumas ações em Piracicaba assim também. Só que o time da imprensa lá é um pouco mais forte. Nós já jogamos contra o César, né, da dupla César e Paulinho, que aliás é um baita centroavante, contra o Tato do Fala Mansa, que também é de Piracicaba. Thiago Valentim, de camisa 10, é aberração da natureza. O time né? nosso da imprensa em Piracicaba está a 148 jogos invictos. Mais ou menos. Invicto de quem? Nós só perdemos pro time do prefeito Vargas Negras, quando o prefeito era Vargas, que depois nunca mais o time jogaram. dele não tinha como ganhar, depois vocês nunca mais jogaram, que tá invicto ainda, vocês nunca mais jogaram. Nunca mais jogaram. Tá invicto. A ganhar do time do Vargas era duro, hein? Não é fácil, não. Nossa Senhora. Deus o livre. Você pode nos ajudar a fazer o programa todos os dias, de segunda a sexta-feira, das 7 às 8 da noite. Basta você nos mandar uma mensagem através do Facebook, principal rede social aí, facebook.com/Rede Família Esportes, ou se você preferir e tiver próximo a uma linha telefônica, você pode participar ao vivo, 0 operadora 19 2113 5470, são 19 horas 9 minutos. Alô, boa noite. Oi. Com quem eu falo? Alô? Olá, seja bem-vindo, irmão. Bom, eu estou falando de Usaí, Minas Gerais, eu só tive uma ligação, caiu. Olá. Eu queria fazer um comentário, na verdade, sobre aquela questão dos direitos televisivos da transmissão dos jogos de futebol no Brasil. É verdade. Tô lembrado sim, Olá. Bom, o seguinte, é porque, como nós sabemos, uma emissora possui o direito de transmissão do campeonato. E, de certa forma, ela obriga os telespectadores a assinar a TV por assinatura deles, no caso a Sport TV. Né? Por quê? Se você quiser assistir jogos do seu time de futebol. E a nossa indignação aqui, de Usaí, por exemplo, é porque às vezes, como eu comentei anteriormente, a torcida é dividida entre Atlético e Cruzeiro. E às vezes você é obrigado a assistir um jogo aqui em TV aberta, que não tem condição de pagar uma TV a cabo, é obrigado a assistir um jogo, por exemplo, um time paulista, um time carioca, porque a TV local, que seria a emissora local de Minas, né, ela não transmite esses jogos. Você é obrigado a pagar uma TV por assinatura se quiser assistir os jogos dos times mineiros do campeonato. Eu creio que em outros estados também ocorre da mesma forma. Por quê? Por a emissora ter o monopólio das transmissões, ela acaba obrigando o espectador a assinar, a comprar o pacote, né, no caso da Sport TV ou Premier, tem o direito de assistir aos jogos, sendo que a própria TV é uma concessão pública. E a nossa indignação é porque a população não sabe do que acontece nos bastidores. Não sabe quantos milhões que rola nisso aí, quanto que a emissora paga. Tudo bem que paga, mas deveria ter uma forma justa de distribuição com os outros canais também. Né? No caso, nós sabemos que a Band possui direito também, mas ela é obrigada a acompanhar a programação da principal, que é a detentora, e os jogos que são transmitidos são determinados por ela. Né? Isso causa indignação na população, porque quem tem condição de pagar uma TV a cabo, assiste. Quem não tem, é obrigado a ver times de outros estados que não tem nada a ver com a nossa região. Concordo com você, Alain. Aliás, é uma indignação já de muito tempo das outras emissoras de televisão
desse monopólio já de muito tempo da Poderosa com relação ao monopólio do nosso futebol brasileiro. Infelizmente, enquanto não houver uma virada de mesa, né, e essa virada de mesa eu acho que está por um fio, não sei não, mas eu acho que após Copa do Mundo nós deveremos ter uma virada de mesa com relação aos clubes grandes do Brasil na confecção de um calendário diferente, de uma liga diferente. Eu não sei não se não vai pintar já logo após a Copa do Mundo. Aí sim, cada clube deverá negociar o direito de imagem com quem quiser, com quantos quiser, assim por diante. Eu acho que no Brasil deveria, como nos outros países, ser livre. Transmitir quem quiser transmitir e pronto. Esse negócio de monopólio é muito complicado. E a população, eu acho que deveria, talvez os outros canais até contribuir com isso. Eu vi uma reportagem na Record há um tempo que ajudou muito nisso. Mas deve insistir para que a população se informe do que realmente acontece. Lógico. Também concordo contigo. Assim nós vamos conseguir alguma coisa e fazer com que os políticos contribuam. É verdade. Ô, Nandão, você quer falar alguma coisa sobre isso também? Eu quero. Sou totalmente a favor do que o Alan está falando. Primeiro, que a Poderosa fala em democracia e o que ela faz é uma ditadura, né? É uma ditadura. Você é obrigado Você é obrigado a seguir na regra deles. Seguir a regra deles. Eu acho que deveria... também que os clubes também, eu vou falar para você, né? Assinam tudo. É como o Guina falou, parece que vai ter uma reformulação por aí. Eu acho que deveria ser o seguinte, a emissora tal, coloca um preço. As emissoras que quiserem pagar, paguem, montem as suas equipes e você assiste no canal da sua preferência, meu amigo. Claro, sem dúvida nenhuma. Você assiste no canal da sua preferência. Em Piracicaba, por exemplo, temos 3 emissoras de rádio. Quem preferir ouvir numa outra que a equipe é melhor, por exemplo, ela ouve. E aí o dono da equipe que vai buscar profissionais à altura para complementar. Exatamente. Lógico, deveria ser assim também no Campeonato Brasileiro. Concordo contigo. Com a seleção brasileira. Eu sou da época de assistir Copa do Mundo na Rede Cultura, meu amigo. Na Rede Cultura, é verdade mesmo. A Copa de 82 passou na TV Cultura. E hoje não, né? Hoje é monopolizado. E eles compraram a seleção brasileira, o que é pior, né? Isso é o problema pior. A nossa seleção, ela é vendida e é comprada por preço de banana e muita gente da CBF ganha dinheiro em cima da seleção brasileira. Esse é o maior problema do futebol brasileiro, infelizmente. Tomara que um dia eu esteja vivo para ver essa mudança. Tomara, gostaria muito de ver uma mudança radical no nosso futebol. Alô, boa noite. Boa noite. Com quem eu falo? Sinésio. Ô, Sinésio, de Petrolina, Pernambuco, um grande abraço. Pernambuco. Um grande abraço, meu amigo. Abraço para vocês aí. Como é que tá aí o nosso Corinthians, rapaz? Então, Sinésio, o bicho tá pegando, rapaz. Eu acho que a lua de mel entre os torcedores e o Tite já acabou. Agora o bicho vai pegar não só para os jogadores, mas para o Tite também. E olhe só se o Corinthians não faturar um título ou uma vaga para Libertadores, a batata vai assar. Eu acho que não, rapaz. Porque do jeito que ele tá fazendo aí, esse treinador aí, ele é medroso demais, rapaz. Ele é covardão mesmo. Que ele contratar. Realmente ele é covarde mesmo, Sinésio. Ele é um treinador extremamente covarde. Ele contratou um tal de Dinei, né? Um rapaz de 23 anos, tava engolindo a bola lá, ele chega e nem bota no banco. Infelizmente, né? Você vê como que é as coisas. Danilo acabando com o jogo. A perna de Danilo tá pesando uns 800 quilos. Tá na hora já de botar o Danilo no banco também para dar uma esquentada um pouquinho nesse banco aí. O Douglas tá com 2 anos que tá no Corinthians, não faz nada. Concordo contigo, Sinésio. Pois não, Nandão. O lateral direito? Fraco também, fraco. Alessandro já passou a idade já também, já não dá mais para ficar insistindo com o Alessandro mais na lateral. Ele contrata só meio de campo, A volante tem bastante. Agora, né? Volante tem bastante, mas que presta tem no mínimo uns 2 só. Ele contratou uns 15 volantes. Mas que presta só tem 2. Tá ruim, viu? Infelizmente. Agora eu queria fazer uma pergunta para vocês dois aí, tá? Rapaz, vocês não acham que esses times que estão em cima estão correndo demais, não? Então sim. Não sei o Nandão que vai falar, mas eu acho que a parte física está sobressaindo, sim. Pode falar, Nandão. Não, eles disputam, um abraço pro Sinésio, por exemplo, o Atlético Paranaense. A gente brinca, eu falo que é vaca em cima do poste, aquela coisa toda, porque eu acho que não vai ganhar o Campeonato Brasileiro, embora está ali entre os 4. Ele não disputou o Campeonato Paranaense. Não está mais entre os 4, entre os 5 agora, caiu. Já escorregou. A vaca deu uma escorregadinha. Deu uma escorregadinha. Olha lá a vaca. Olha lá a vaca. Ele não disputou o Campeonato Paranaense.
Não. Ele vai correr mais do que os outros. Vai, normal isso. O Cruzeiro... Aliás, foi o único clube no Brasil, desculpa a interrupção, Nandão, só a título de informação, que não disputou o estadual a fim de se fazer uma pré-temporada de acordo para entrar no Campeonato Brasileiro forte. Será que aí não é a receita para os clubes grandes? É a receita. O Cruzeiro também não tem um campeonato em Minas tão competitivo como, por exemplo, o de São Paulo. Né? E não é fácil jogar no interior de São Paulo aqui não, né? Todo mundo sabe disso. O Palmeiras, Santos, São Paulo, né? O Corinthians tem que rebolar para jogar no interior de São Paulo aqui. E agora, esse desgaste dos regionais, que para mim não deve terminar, vou deixar bem claro isso, eles têm que se virar para fazer uma tabela decente. Pesa agora. Agora o Atlético Paranaense fez certinho. E eu acho que a receita para todos. Eu acho que todos vão seguir na mesma linha. Vão meter o sub-20 para jogar um Campeonato Paulista, que ganhar hoje o Campeonato Paulista não vale muita coisa também, não tem muito status. Por Corinthians mesmo tem 26 títulos, 26 títulos. Não tem muito o que ficar pensando nisso. Monta um sub-20 bem, os meninos da Copa São Paulo, monta os meninos que já vem embalado numa Copa São Paulo para disputar e prepara o time pro brasileiro, para uma Libertadores de América. Mas aí o presidente da Federação Paulista, ele multa os clubes para não colocar o time titular. Se os caras fizerem pacto contra a Federação também... É a receita, viu? A receita é essa. O pessoal que tá voando agora, vê o Santos não aguenta mais. Não aguenta mais mesmo. Estão cansados, cansadíssimos jogadores. Aí vem contusão, vem um monte de coisa, né? Mas a receita é essa que o Atlético Paranaense fez. Infelizmente. 2113-5470, canal aberto para você de todo o Brasil entrar em contato conosco aqui do Rede Família Esportes. Alô, boa noite. Boa noite. Com quem eu falo? Moisés Moreira. Moisés Moreira? Você tá falando da onde, Moisés? Limeira. Limeira? São Paulo. Fica à vontade. Você quer fazer alguma pergunta? Quero. O Cássio tem chance de ir para a seleção brasileira? Olha, Moisés, infelizmente, depois do que, lógico que tem chance, tem um bom goleiro tudo, mas depois do que o nosso técnico Felipão falou que o Júlio César já está convocado, independente se ele jogue ou não, já está convocado, então eu, infelizmente, sou obrigado a dizer que não só o Cássio, mas qualquer outro goleiro que tivesse pensando em uma chance de ir para a seleção, infelizmente não vai estar, por causa da burrice do nosso técnico da seleção, que já convocou o Júlio César antes mesmo de saber se o cara vai jogar ou não. Obrigada. Obrigado você, Moisés. Ligue mais vezes pra gente, tem a participação do Moisés, daqui de Limeira, 2113-5470, canal aberto para você de todo o Brasil, ligar e participar conosco. Vamos falar agora de Campeonato Brasileiro, Nandão? Vamos lá? Vamos lá. Reestreia de Muricy Ramalho no São Paulo. O técnico recebeu o carinho da massa tricolor. Dentro de campo, os seus comandados entenderam o recado. Jogaram com o único objetivo, a vitória. E ela veio, mesmo pelo placar mínimo, contra a Ponte Preta na noite de ontem. Acompanhe. Ele não entra em campo, mas é a principal esperança do torcedor. A esperança do São Paulo é no trabalho, é na vontade de querer ganhar, e eu acho que isso o Muricy tem bastante. Na reestreia de Muricy Ramalho no comando do São Paulo, o placar eletrônico anunciava o velho bordão do treinador: "Aqui é trabalho, meu filho". Frase que nunca se fez tão necessária como agora. A reação para sair da crise passava pela Ponte Preta, não pelo goleiro Roberto. Ele fez pelo menos 3 grandes defesas, incluindo a cabeçada de Antônio Carlos e o chute de Luiz Fabiano. Aí veio o segundo tempo e Ganso encontrou fabuloso. Dessa vez não teve Roberto nem ninguém preparar o atacante. 1-0 São Paulo, e a sorte parece estar de volta. O São Paulo chegou aos 21 pontos. Ainda não foi o suficiente para sair da zona do rebaixamento, mas a postura do time com Muricy Ramalho renovou a confiança da torcida. Ele significa raça. Então o pessoal está dando mais raça, porque jogar bola todo mundo sabe. Que a torcida aí compareceu em massa, gritou o nome dele. É o bom para o marketing também, para o marketing do clube é muito bom. Eu sei que a torcida do São Paulo realmente vem comigo, isso passa para os jogadores. Porque o jogador, ele sempre olha o técnico também com carinho. Então, na nossa chegada aí, os caras gritando meu nome. Isso o jogador que, às vezes, alguns que não me conheciam,
deve ter ficado surpreso e isso passa para eles, entendeu? Como é que a gente tem um técnico que os caras gostam tanto assim? Ô, Nandão, o torcedor tá botando uma baita de uma responsabilidade em cima do Muricy, mas ontem deu para perceber, por mais que o time seja voluntarioso, tenha jogado um bom primeiro tempo, o Roberto, goleiro da Ponte Preta, tenha feito ótimas defesas, mas no segundo tempo o time deu aquela caída, o final do jogo foi um sufoco para segurar a Ponte Preta. Será que tem, olhando um pouquinho da tabela e pensando um pouquinho nessa tabela... Está. Pensando um pouquinho nessa tabela periódica, né? Que tá uma tabela periódica aquilo ali, né, cara? Porque você não sabe quem vai subir, quem vai descer, o que vai, o que não vai. Pensando nisso, 8 times mais ou menos, 8, estão brigando por 2 vagas, praticamente. Não sei se você concorda. Na hora do aperto, você se apela no quê? Na fé, né? A fé. Mas ele não é Deus. O torcedor do São Paulo... Mas Muricy não é Deus, apela, é apenas um comparativo. O torcedor do São Paulo se apelou na imagem e na força do Muricy. Mas tem que o tanta time assim? ainda não jogou ontem o que pode jogar com o Muricy, é verdade. Até porque ele vai ter que ter muito trabalho pela frente. E não dá tempo passaram também dois treinadores. Botar aquilo não que dá ele entende tempo, porque é um jogo atrás do outro. Né? Só que não teve adversário melhor para o São Paulo do que a Ponte Preta, que passava e passa também por problemas internos. Então imagine como a Ponte foi ontem no Morumbi. Mordida também. Depois daqueles problemas que aconteceram durante a semana. E mostrou um bom futebol também ontem. Exatamente. Tentou se acertar e quase conseguiu levar um bom resultado. Mas o torcedor São Paulino está se apegando no Morumbi, no Muricy. E muitos dizem isso é bom ou é ruim? O Genzo voltou. Não é bom não, né? Não é, eu também acho que não é bom não. Não é bom não. Se apegar só nele, até porque você tem que ter material 1 ano e não dá mais para contratar. Vai ter que se ajustar com isso mesmo. O Muricy já disse que o Lúcio não volta. Tá descartado. Eu também imaginava que o Lúcio não pudesse voltar. Apesar de que eu acho que o Lúcio faria bem nesse momento aí, mas já que ele falou que não volta, eu acho que tem dedo grande de diretor grande, até do próprio Juvenal também. Vamos a mais um telespectador. Alô, boa noite. Boa noite. Com quem eu falo? Tudo bom? É o Ronaldo do Rio Claro? Isso, Ronaldo Melchior, filho do Aguilaray, tudo bom? Grande abraço, irmão. Seja bem-vindo. Olha, eu queria dizer que mandar um abraço para você, pro Nando. Beleza, conterrâneo. E meu pai não perde um programa de vocês aí. Obrigado, manda um abraço para ele também. Logo, o Velo vai estar em primeiro aí, se Deus quiser. Com certeza. Se quiser. Ô, Nando, Oi. Eu queria pedir um presente para você. Pode falar. Queria uma camisa do 15 e que um dia você viesse aqui radiar o jogo do Velo. Tá bom, pode deixar. Camisa do 15 você já ganhou. Eu vou cobrar, hein? Pode cobrar. Camisa do 15 segunda parte você não vai ter. Eu comecei minha carreira em rádio em Rio Claro, né? E fiz jogos do Velo Clube Rio Clarense. Depois fui para Piracicaba, estou há quase 16 anos cobrindo o 15 de Piracicaba, mas eu tenho ainda a esperança que um dia eu volte a fazer rádio em Rio Claro, que é a minha terra. Mas não sendo setorista e muito menos trabalhando no Velo. Fazer jogos do Velo Clube. Do Velo, falando do Velo, não do Rio Claro. Tem que ser pro Velo. No Velo. No Velo ele vai. Não, que já tem o pessoal então, beleza, eu vou cobrar a camisa, hein? Tá, pode cobrar. Quando você me vê lá no Benitão, pode cobrar. Eu pego certinho e trago pra você. Tá joia? Muito obrigado, um bom trabalho pra vocês, parabéns. Ronaldo, obrigado pela participação. Um grande abraço ao pessoal de Rio Claro aí também. Tem mais alguém na linha? Temos mais telespectador? Tem alguém ainda no aguardo? E mais 3 partidas movimentaram o Brasileirão na noite de ontem. Melhor para o Flamengo e Atlético Mineiro, que ganharam um novo fôlego após as vitórias sobre Santos e Coritiba. O Inter só ficou no empate em casa contra o Vitória. Vamos ver os gols. No jogo disputado no estádio Independência, Jô contou com a assistência de Fernandinho para fazer os 2 primeiros gols. No terceiro, ele teve calma e tocou por cobertura na saída do goleiro Vanderlei. Atlético Mineiro 3, Coritiba 0. Em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, o paraguaio Cáceres encobriu o goleiro Alisson, marcando um golaço para o Vitória. Depois foi a vez do argentino D'Alessandro aparecer. Primeiro, ele acertou a cobrança de falta. No segundo gol dele, girou para se livrar da marcação e ampliar a vantagem do Inter.
O time baiano não se entregou e Cáceres de novo acertou um belo chute, sem chances para o goleiro Muriel, que tinha entrado 4 minutos antes para substituir o Alisson. Final, Internacional 2, Vitória também 2. O Flamengo recebeu o Santos e saiu na frente com gol de Léo Moura. A equipe carioca continuou pressionando e conseguiu o segundo gol com o Hernani. O Santos ainda descontou em lance de pênalti. Cícero converteu a cobrança. Flamengo 2, Santos 1. Antes de nós colocarmos o Nandão na roda para comentar esses jogos de ontem, vamos atender o telespectador, 0 operadora 19 2113 5470. Alô, boa noite. Boa noite. Com quem eu falo? Com o Anderson de Curitiba. Ô, Anderson, obrigado pela participação. Seja bem-vindo mais uma vez, irmão. Tudo bom? Graças a Deus. Ô, Guina, o Atlético não tá em quarto ainda? Tá em quinto. Desceu um pouquinho. Mas quem que passou ele? Eu achei que era Passou, quarto, sinceramente. Então, mas se for ver a classificação, dá uma olhada aí, Nandão. Eu vou ver aqui? Eu achei que era quarto. Tá em quarto, porque ele tá 5 pontos na frente do Corinthians. Então é mesmo. Então é mesmo. Quarto. Porque o Corinthians perdeu. Em quinto tá o Inter e em sexto o Corinthians. É verdade, tá certo. Você tem Tá razão, em quarto. Você tem razão, Anderson. Você tem razão mesmo. E outra coisa que eu queria ver com você era sobre o Júlio César lá. Porra, brincadeira, né, cara? Irmão, o que nós vamos fazer, cara? Sinceramente, meu. Pô, tem tanto goleiro. Eu acho que ali, ó, o Vitor é melhor que ele. Rafael dos Santos, que hoje tá fora, tá lá na Itália. Tinha um goleiro que jogava, esqueci o nome dele, jogava com o Mano Menezes também. Exatamente. Então, mas o que nós vamos fazer, cara? O homem já falou que é ele mais 10, não tem mais o que fazer. Não tem, pelo infelizmente. amor de Deus, o cara vai estar, não quer jogar lá no time da segunda divisão. Então, e ele na falou. Copa do Mundo. E o Felipão falou, jogando ou não jogando, ele já está convocado para a Copa. O que nós vamos fazer com o homem, Felipão? Por favor, né? Eu acho que o Vitor do Atlético Mineiro era o melhor na situação ali na o Vitor salvou o Atlético na Libertadores. É um grande goleiro, né? Eu acho que goleiraço ali, cara. O Rafael teve pouquíssima chance. O Cássio, então, nenhuma. Não, teve uma, mas não jogou. Exatamente, mas o Vitor merecia. E nunca mais foi convocado, né? Engraçado isso, né? Nunca mais foi convocado. Leva aquele Jefferson mão de pilão, que também médio não pega goleiro. Nada. Médio ali, ó, médio. Olha, uma das maiores... Não pega nada ali. Nada. No mínimo, o Vitor. Também acho. Olha, se a gente vê, se nós vemos que uma das maiores injustiças na minha vida é o Rogério Ceni, que a gente brinca aqui com o São Paulino, mas na hora de falar sério, a gente fala sério. Mas não agora. Não agora. Naquela época. Naquela época, uma das maiores injustiças que isso vai ficar para a história, o Rogério não ter sido goleiro titular da seleção brasileira. Isso é verdade. Por quê? Porque ele fala a verdade, porque ele não aceita as tramóias que tem lá dentro. Uma das maiores injustiças do futebol que eu vi na minha vida foi a não convocação de Rogério para uma Copa do Mundo. Isso é verdade. Ou o titular que ele mereceria. E outra coisa, eu acho que é sobre o São Paulo ali. Eu acho que ele vai dar uns 2, 3 jogos naquela euforia do Muricy e depois vai voltar a mesma coisa que tá ali. O problema desse ano, Anderson, é que tem muita gente querendo cair também, né? No mínimo uns 8. No mínimo uns 8 a gente conta ali, na sequência, 2 ou 3 pontinhos de diferença. E o problema é que são times bons. Se fosse timinhos mais médios, tudo bem. Mas você fala de um Atlético Mineiro, você fala de um Fluminense, você fala Flamengo, Santos. Quer dizer, você fala de clubes bons, que tem tradição, tem camisa. Vai ser muito difícil botar o do São Paulo esse ano. Não vai ser fácil, não. Vai ter que fazer aquela arrancada no final do ano, todo mundo aplaudir e falar, não, realmente mereceu sair. São Paulo não cai. É brincadeira, o chucro, eu vou falar pra você uma coisa. São Paulo não cai. São Paulo não cai, moçada. São Paulo não cai. Tá bom. E vocês falaram do Atlético Paranaense sobre a pré-temporada lá, aqui em Curitiba, mas o que foi malhado deles não ter jogado o Campeonato Brasileiro Paranaense, cara. Você não sabe que a reportagem daqui malhou eles, cara. Ó o Brutus. Você... Ó o Brutus. Ó o Brutus. Ó o Brutus. Ô, Anderson, você aí torce pro Atlético? Torço. Então, quando você vai em jogos do Atlético? Olha, eu não vou muito assim por causa do preço, mas de vez em quando eu vou. Não, eu tenho um grande amigo aí, que inclusive ele nos ouve todo dia, ele é de Piracicaba, o Coelhinho, né? O Marcelo Dias, que é roupeiro do Atlético Paranaense, todo dia está nos ouvindo e coloca os jogadores para nos ouvir aqui em Piracicaba. O Paulo Baier, todo mundo, ele fala assim, estão aqui no vestiário ouvindo, a gente tem um carinho. Eu tô dizendo que não chega a ser campeão, porque
Porque, de repente, CBF não, sabe... Eu acredito com você que também acho que campeão ele não vai conseguir CBF, você sabe como que é, né? Quem que eles privilegia, né? Por isso que a gente brinca. Né? Ah, não vai chegar, porque a gente sabe que tá lá em cima, de repente, algumas coisas podem acontecer e o Atlético não chegar. Mas que tá fazendo uma baita campanha... Eu acho que na Libertadores ele pode beliscar com o time, mas... Pode. O resto, eu acho que campeão, eu sou atleticano, mas campeão ele não vai ser não, mas que ele vai, eu acho que poder tentar chegar a beliscar a Libertadores ali, ele vai. Ô Anderson, abraço, irmão. Obrigado, valeu, viu? Obrigadão, Guina. Manda um abraço pra todo o povo curitibano aí. Mano, sim, e aposta de pega. Fonte pro Bruto essa aposta lá que eu fiz com o teu cara lá. Nós vamos ver lá. Valeu, tchau. Valeu, um abraço, irmão. Valeu. Vamos colocar a classificação do Campeonato Brasileiro após 20 rodadas, né? O reinício o início desse retorno do Campeonato Brasileiro. Os jogos que encerraram ontem dessa rodada, o pessoal já está se preparando para a próxima rodada, a 21ª. Em primeiro, o Cruzeiro com 43 pontos, em segundo, Botafogo 39, em terceiro, o Grêmio 37, em quarto, Atlético Paranaense 35, em quinto, Internacional 31, em sexto, Corinthians 30, em sétimo, Santos e Coritiba com 28 pontos. Na nona colocação, o Goiás aparece com 26, em décimo, Atlético Mineiro e Flamengo 25. Daqui para baixo, Nandão, ó. Criciúma, com 24, Vitória, 24, Vasco, 24, Bahia, 24, Fluminense, 23. Fluminense sempre perde, Vou falar uma coisa pra você aí, junta-se a esses daqui. Fluminense, Portuguesa 20, com 23, Portuguesa, 22, São Paulo, 21, Ponte, 15, Ponte e Náutico estão se desgarrando, infelizmente, pra cair. É meio complicado. E analisando hoje, eu estava analisando com o Renan, nosso produtor, a tabela da Ponte Preta, cara... Então... Que fase, velho. O que aconteceu aquele dia da briga que ficou aberta para a imprensa, isso é prejudicial. E agora é assim, ó, 15 pontos, começa a ter muito problema ali. Neguinho já vai se mandando embora, já vai, né? Já vai saindo, não vai querer ficar com a imagem de que caiu, vai sobrar. É complicado a situação da Ponte, muito complicado. E vai sobrar 2 vagas ali pro descenso. Portuguesa, São Paulo acho que não cai. Agora o time do Rio adora, né? O time do Rio ronda ali que é uma beleza, né? Infelizmente. Alô, boa noite. Boa noite, Guina. Tudo bem? Tudo bem, com quem eu falo? Laércio de Oliveira Júnior, tô falando de Limeira. Tá bom, Laércio? Seja bem-vindo, irmão. Abraço. Parabéns ao programa de vocês aí. Obrigado. Fica à vontade. Guina, vou deixar uma pergunta aí. Eu sou torcedor da Ponte Preta, fanático, e a gente vê a situação que a Ponte se encontra hoje aí, e a gente sente que o pessoal está atendendo cada vez mais os 4 grandes de São Paulo. Você não acha que o futebol do estado, de uma forma geral, ficaria mais forte se o futebol do interior estivesse fortalecido como era antes? Com certeza. Um abraço a todos aí. Com certeza, Laércio. Eu na crônica que eu fiz a semana passada, eu desci a lenha na Federação Paulista, porque a Federação está fazendo com que os clubes do interior morram a cada dia. Eles estão morrendo aos poucos. Parece que dando uma injeção letal para os clubes do interior, ou seja, tirando cada vez mais o dinheiro, a oportunidade desses clubes se tornarem não grandes, mas pelo menos médio, para poderem brigar de forma igual com os grandes clubes da capital. E, infelizmente, só que eles se esquecem de uma coisa importante. Fazendo isso com o futebol do interior, eles também estão matando a produção de jovens valores para os times grandes. Porque da onde saem os jovens valores são dos clubes pequenos do interior, que vão jogar aí campeonatos que os grandes não jogam, campeonatos difíceis, e são obrigados a colocarem os garotos para jogarem em competições da federação, e aí os jovens valores acabam brotando, e aí vão para time grande. É só assim, porque o clube grande em si, ele não tem tanta estrutura para poder formar o jogador. Desde lá, da categoria mirim, com 6, 7, 8 anos. Quem faz isso são os clubes do interior. Então, se os clubes de São Paulo, da Grande São Paulo também, não estou falando só da Grande São Paulo, mas do Rio de Janeiro, de Minas, de outros estados, não perceberem que tem que olhar mais para o interior com carinho, eles vão perder quem forma os jogadores. Ô Laércio. É verdade, é o grande celeiro. Mas, ó, eu tenho esperança que a Ponte não vai cair, a torcida em Campinas está se mobilizando e, ó, eu tenho fé que a Ponte vai sair dessa. Tomara, Laércio, tomara, viu? Apesar do Nandão
ser contra, ele quer que a Ponte Preta caia. Ele odeia a Ponte Preta. Ele odeia. Ontem ele torceu tanto pro São Paulo. Ele odeia o São Paulo. Você tá louco? Mas ele torceu tanto pro São Paulo ontem que você nem imagina. Ele saiu até com bandeira do São Paulo torcendo assim. Tanto que ele odeia a Ponte, rapaz. O Samuel. Não é bem assim, não. Aliás, você tá pipocando? Você tá pipocando? Você está pipocando. Assuma que você torce contra. Contra a Ponte? É. Mas viu, a Ponte é rival você torce do 15, lógico. Então assuma que você torce é rival do 15, pô. Aliás, parabéns ao Moisés. Posso falar um pouquinho? Ao Moisés Lucarelli, completou aí anos de fundação. Não vem querer, né? Aniversário do estádio. Aliás, a partida inaugural foi 15 de Piracicaba 3, Ponte Preta 0. Olha lá, eu sabia que ele ia dar alfinetada. Tinha um fundinho, você tá vendo, Laércio? Tinha um fundinho de sarcasmo nesse comentário do Nando. Laércio. Não, é bom você gravar isso aí, que é muito raro, viu? Grava isso daí, porque a coisa mais difícil vai ser acontecer de novo. Verdade. Nós fomos no Campeonato 95 e enfiamos 6 também. Ô, Laércio, você já ouviu falar, você tocou num assunto importante, que dá tempo de rapidinho. Você ouviu falar no Campeonato de Ligas do Estado? Ouviu falar já sobre isso ou não? Que joga a Liga Amadora. Então eu vou falar uma coisa pra você. O Campeonato de Ligas é quase que uma várzea total. Quase que uma várzea total. Só que a federação paga hotel, paga almoço e paga o transporte dos atletas. Poderia ser... Não sou contra, tem que pagar mesmo. Eu acho que tá legal, paga, tem dinheiro, paga, prestigia o futebol amador do estado de São Paulo. Por que não faz isso com os clubes agora, esses clubes que estão disputando, por exemplo, a Copa Paulista, que estão passando o chapéu? O Independente de Limeira aqui está com dificuldades financeiras. A Inter também. A Inter campeã também. Paulista. Outros clubes, o 15 tem uma folha de 50 mil por mês nessa Copa Paulista, porque não pode gastar mais, não tem dinheiro. Então, por que a federação também não ajuda esses clubes para esses clubes não morrerem? Um 15 de Jaú não pode estar na 4ª divisão do estado. Verdade. Então você tem toda a razão, viu, Lércio? A federação está matando os clubes do interior. Eu não sei se é verdade, mas eu ouvi falar que 60% da receita vai para os 4 grandes e os outros 40% vai para os outros times. É isso? Isso a verba, cota, né? A verba. A verba é isso aí mesmo. A verba é isso aí mesmo. A cota, é mais, hein, Lércio? É mais, hein? Enquanto um Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos ganham aí 10 milhões, o clube do interior, o 15 Piracicaba, recebeu 2 milhões para disputar o Campeonato Paulista da primeira divisão. Só que desses 2 milhões, a federação vem come 1.600. Porque tudo é cobrado. Tudo. Bola, tudo que você imaginar é cobrado, vem só... 400 mil reais vai embora. Só com arbitragem, com bola, com esse negócio aí. É verdade mesmo. É isso mesmo, você tem razão. É mais que isso que você falou ainda. Laércio, obrigado pela participação, amigo. Um abraço, amigo. Outro. Valeu. Participe mais vezes. Vamos à primeira parada do Rede Família Esporte. Logo após as nossas mensagens comerciais, voltaremos com o Rede Família Esporte.